Porque havia para o Brasil uma profecia de que o Brasil seria uma nova Roma. Sim. O Darcy Ribeiro, que foi um grande antropólogo brasileiro, grande intelectual brasileiro, mais ligado às esquerdas, mas assim, era um nacionalista, né? Ele fazia essa afirmação, ele dizia: o Brasil pode ser uma nova Roma. A Roma mestiça, a Roma mulata, a Roma sensual, a Roma dos trópicos. Ele falava assim, a Roma dos trópicos. O que é isso, o sonho de ser uma nova Roma? O Brasil tem, de fato, uma vocação que é uma vocação imperial, né? Nós temos uma vocação imperial real. E ela se baseia, em primeiro lugar, no tamanho do nosso território. Nós temos um dos territórios mais extensos do mundo. E os países que têm territórios grandes como os nossos, quase todos eles têm alguma vocação imperial ou foram impérios em algum momento. E aqui eu cito alguns. China tem uma tradição imperial gigantesca, né? Um dos impérios que mais perdurou na história da humanidade. Já era um império muito antes do nascimento de Cristo e foi um império até o século XIX, né? Até o alvorecer ali da modernidade. Entrou em crise, guerra do ópio, tudo mais, teve revolução, os comunistas se mataram com os nacionalistas, enfim. O império caiu, mas foi um império durante muito tempo. A Rússia, que tem a maior extensão territorial do mundo, é um império. Foi um império durante muito tempo, a Rússia, né? E até hoje a Rússia tem certas pretensões imperiais que foram, por sua vez, atualizadas com a União Soviética. A União Soviética, sob Stalin, tinha pretensões imperiais. Você pegou os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é o grande império anglo-saxão, pós-Inglaterra, né, que assume ali o espólio da Inglaterra e da tradição liberal. É o grande império mundial, a grande unipotência até hoje, né, que vigora. Aí você tem alguns lugares que não foram impérios. Por exemplo, a Índia não tem, a gente não pode dizer que é um império, mas já houve império na Índia, especialmente no período muçulmano. Quando os muçulmanos colonizaram a Índia foi unificada sob o Islã e ela tinha feições imperiais. A Inglaterra? Então, não, mas a Inglaterra é pequena. Eu falo assim, eu digo países que têm uma extensão territorial grande. Alguns países pequenos têm vocação imperialista também. Por exemplo, o Japão, exemplo disso. O Japão, a Alemanha, a Inglaterra, mas são poucos. Mas pensando em países de grande extensão, quase todos eles têm vocação imperial. O Brasil tem vocação imperial. O Brasil foi, de papel passado, um império, né? Antes da República, da proclamação da República, nós éramos um império. A gente foi um império ultramarino, uma colônia ultramarina de Portugal, depois foi um império durante um período curto, veio a proclamação da República e daí seguiu a história brasileira. O que eu digo é, o sonho do Brasil ser um país grande, uma grande potência, quase que uma civilização que deve ensinar muito às outras civilizações, não é um sonho totalmente perdido nas brumas da história. Isso é um pensamento que animou muita gente. Animou Darcy Ribeiro, animou Gilberto Freire, animou Manuel Bonfim, animou de alguma maneira Paulo Prado, animou muitos intérpretes do Brasil, foram animados com essa possibilidade. E até mesmo, Davi, até mesmo intérpretes de fora do Brasil, que vieram para o Brasil, que conheceram o Brasil e que viam no Brasil uma vocação não realizada. Eu dou aqui o exemplo do Stefan Zweig. Stefan Zweig foi um escritor austríaco, dos mais notáveis escritores austríacos do século XX. Escreveu muitas coisas maravilhosas e veio fugido dos nazistas, ele era judeu, veio parar aqui no Brasil e escreveu um livro sobre o Brasil, chamado Brasil, o País do Futuro. Ele via no Brasil, olha só, ele via no Brasil um país que deveria ir mais longe do que as nações europeias. Nossa. Porque ele sai de um contexto europeu de guerra, onde ele vê um monte de problemas na Europa, problemas étnicos, ódios raciais imensos, ascensão do nazismo, aquela coisa toda. Ele sai daquele inferno de uma civilização velha, uma civilização que ele julgava já cansada, em declínio de alguma maneira. Ele vem para o Brasil, ele conhece o Brasil, e ele enxerga no Brasil muita energia. Ou seja, parece um povo jovem, com energia, com capacidade de tornar isso aqui o grande país do futuro. Então este será o grande país do futuro. Do mesmo jeito que Alexis de Tocqueville, o aristocrata francês, escritor francês do século XIX, mirava longe ao dizer que os Estados Unidos e a Rússia seriam os dois grandes países do século XX. Tocqueville fez essa previsão no século XIX, mostrando a sua acuidade crítica em termos historiográficos. Ele viu muito longe. E ele enxergou que os Estados Unidos e a Rússia iriam dividir o palco do mundo no século XX, no próximo século. E foi o que aconteceu. Deste mesmo modo, o Stefan Zweig fez essa profecia para o Brasil.
Ele acreditava que o Brasil seria a grande nação futura. Mas não foi. E não é, até hoje. Né? E é um sonho, a perda desse sonho é um sonho, é algo muito amargurado, é algo muito doloroso a perda desse sonho para todos nós. Mas você acha que estamos aqui trabalhando. o brasileiro tem esse sonho, essa ambição? Não, porque eu acho que o brasileiro se sente um lixo. Assim, nós somos o país do bochil. O bochileiro. Pois é, eu acho que o brasileiro se sente um lixo, e isso é muito triste, muito triste. Você havia me perguntado quando é que começou a decadência. Eu acho que foram vários fatores. Tem fatores muito recentes, rede social, isso aqui. Não, assim, a gente se vale da rede social o tempo todo, é o nosso instrumento de trabalho, mas o fato é que, através das redes sociais, muitas pessoas imbecis chegaram ao poder. Né? Os bolsonaristas se elegeram pelo fenômeno do Jair Bolsonaro usando redes sociais. O Marcos Duval é senador graças à rede social. Carla Zambelli é deputado graças à rede social. Todos eles são graças à rede social. Todos são pessoas que têm grandes redes sociais. Eles não têm nenhum desses caras, o Nicolas, nenhum desses caras tem um voto tradicional. O cara é um voto tradicional, ele tem aqui uma base muito forte, um monte de prefeito. Não, ele tem um voto de rede social. A rede social propiciou que pessoas muito desqualificadas conseguissem ascender. Não que antes dela não tivesse gente qualificada, tinha, assim. Mas surgiu um novo tipo de pessoa desqualificada. Surgiu o desqualificado ideológico. Que é o sujeito que é burro, ele é desqualificado, ele não sabe fazer absolutamente nada, mas ele tem uma habilidade marketável que ele fica usando e manipulando as emoções do grande público e fazendo com que o público vote no desgraçado, achando que ele vai fazer alguma coisa, porque ele representa os meus valores. Então as pessoas que votaram na Zambelli ou que votaram no Marcos Duval, votaram porque essas pessoas representam os seus valores. Quando você vota no deputado tradicional, senador tradicional, não é para representar valor, o cara não representa valor nenhum. Ele é só uma liderança ali, ele tá com o prefeito, aí o prefeito diz que é pra votar, você mora na cidade do interior, aí você vota junto com o prefeito, que parece que, se o cara vier, vai ter uma emenda, vai construir um hospital. É um voto muito pragmático. O voto ideológico não, é um voto de representação, é um espelhismo. Estabelece-se uma relação de espelhamento de valores. E isso foi bem ruim, porque essas pessoas não têm esses valores, elas fingem que têm esses valores. Essa é a verdade. A Carla Zambelli, por exemplo, ela é uma militante do FEMEN. Ela era militante feminista do grupo FEMEN. Antes de entrar. Famosa espanhola. Bota aí a foto dela do FEMEN. Todo mundo sabe disso, né? Ela era militante do FEMEN. Entendeu? Ela era abortista. Ela estava lá fazendo manifestação a favor do aborto há poucos anos atrás. Aí alguém vai querer me dizer que essa mulher mudou de ideia? De repente a direita ascendeu, aí ela começa a dar muito espaço para um monte de gente. As pessoas começam a ganhar dinheiro, a ganhar fama e tal. Aí ela muda de ideia. Aí as pessoas começam a mudar de ideia nesse momento. A pessoa mudou de ideia. Não mudou de ideia. Você viu o que estava acontecendo, olhou o fenômeno com esperteza e foi se modulando de acordo com isso, cara. Mesma coisa com a ascensão do Bolsonaro.